Olá, senhores, tudo bem? Aqui é a professora Ana Braide, professora de vocês da disciplina de monitoramento ambiental. Essa disciplina que é tão importante e também muito interessante do curso de gestão ambiental. Nós iremos entender a necessidade e a importância desse processo de monitoramento dentro dos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos. Bom, nós iremos abordar parte da disciplina nesse primeiro momento. Em um segundo momento, nós abordaremos as unidades 2 e 4 e também tentaremos trazer de forma mais prática um relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental, que é chamado de RAMA, comumente chamado de RAMA, pelos órgãos fiscalizadores do meio ambiente, para que vocês possam ter uma ideia exata do que se trata o monitoramento ambiental dentro do processo de licitação. Então, os objetivos de aprendizagem hoje é reconhecer a importância desse processo, desse movimento do monitoramento ambiental dentro de um empreendimento e também identificar as fases desse monitoramento. Nós vamos perceber que existem algumas fases de monitoramento, nós temos que entender onde elas ocorrem, em qual parte do processo de licenciamento ela ocorre. No entanto, para isso a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, desde a Política Nacional do Meio Ambiente, que foi promulgada em 1981, e no artigo 4 já se falava do estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental no uso e manejo desses recursos ambientais. Então, entre os instrumentos dessa política, consta o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, avaliação de impactos e o licenciamento e revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Então, dentro desse processo todo, existe a avaliação de impacto, estabelecimento de padrões de qualidade, o licenciamento ambiental e a revisão dessas atividades. Então, dentro dessa revisão, vai caber as atividades de monitoramento ambiental. É previsto também na Resolução CONAMA 01, que define o estudo de impacto ambiental. Então, para a gente lembrar um pouquinho do que se trata. Então, no artigo 6, a Resolução CONAMA define que o estudo de impacto ambiental, também é chamado de EIA, é a elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. Lembrem-se que o empreendimento ele pode trazer tantos impactos positivos quanto negativos. Quando a gente fala de impacto, nós somos direcionados a entender como um impacto sendo algo negativo, mas também existem impactos positivos. Então, dentro desses estudos de avaliação de impacto, de monitoramento, nós podemos sim identificar alguns pontos, alguns impactos positivos dentro do estabelecimento de um novo empreendimento, por exemplo. Logo, a legislação ela reforça a importância da etapa de monitoramento e controle desses impactos ambientais, que a partir de agora a gente vai falar de como IA, em todo o processo de licenciamento, desde a solicitação de estudo de impacto ambiental, que nós já nos referimos como EIA, quando for o caso, até após a licença de operação. Então, esse monitoramento ambiental ele pode ser pedido dentro do processo de licenciamento, desde a solicitação do estudo de impacto ambiental, quanto ele pode também ser pedido pós a licença de operação, como uma condicionante também. Então, o empreendedor ele recebe a licença de operação, então ele está licenciado a operar, a funcionar. No entanto, o órgão fiscalizador, quando ele libera a licença, ele também coloca condicionantes dessa licença. Então, dentro dessas condicionantes, podem vir um RAMA, que é um estudo, que é um relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental. Então, esse empreendimento ele vai ter que obedecer essas condicionantes para que ele possa renovar a sua licença de operação e não receber multas devido ao não cumprimento dessas condicionantes. Então, o monitoramento ambiental ele busca verificar se os padrões de qualidade ambiental são atendidos pelo empreendimento, de forma a minimizar os impactos ambientais de suas atividades. Então, entendam que dentro do processo de licenciamento
são identificados e levantados pontos, questões, hotspots, situações de impactos negativos ao meio ambiente de acordo com aquele empreendimento, da atividade daquele empreendimento. E dentro desse cenário, o órgão ambiental ele vai pedir um monitoramento para que ele possa entender e saber se o empreendimento está dentro dos padrões de qualidade. Então, o empreendimento ele precisa se adequar a esses padrões estabelecidos pelas normas e pelo órgão fiscalizador. E isso tudo é feito para minimizar os impactos ambientais das atividades desses empreendimentos. E como é que funciona na prática, Ana? Funciona da seguinte forma. Primeiro, é solicitada uma avaliação de impacto ambiental. E essa avaliação de impacto ambiental, ela é realizada em diferentes etapas. Pode ser um diagnóstico de área do empreendimento, análise e definição de impactos, indicação de medidas de minimização dos impactos identificados e estabelecimento de um programa de monitoramento. Então, lembrando, acho que vocês já devem ter feito a disciplina de licenciamento ambiental. A avaliação de impacto ambiental é um instrumento orientador no processo de avaliação de efeitos ecológicos, sociais e econômicos decorrentes das atividades antrópicas, ou seja, atividades dos seres humanos, bem como do monitoramento e controle dos efeitos pelo poder público e sociedade. Então, dentro desse contexto da avaliação de impacto, o monitoramento ele está relacionado à medição das variáveis ambientais após o início da implantação de um empreendimento para documentar as alterações, basicamente com o objetivo de testar as hipóteses e previsões dos impactos e medidas mitigadoras. Então, dentro do levantamento de avaliação de impacto ambiental, é feito um prognóstico e um diagnóstico dentro desse estudo que ele vai prever quais são os impactos ambientais que podem ocorrer no momento, né, durante a atividade daquele empreendimento. Então, o monitoramento ele está relacionado à medição dessas variáveis após o início da implantação. Então, depois da atividade que é implantada, né, o estabelecimento começa a funcionar, é necessário a realização do monitoramento a partir das variáveis que foram estabelecidas dentro das condicionantes da licença, com o objetivo de testar, né, se está sendo realizadas as atividades de mitigação dos impactos ambientais que podem ser gerados ou não pelo empreendimento. E assim, o registro das alterações permitirão que tanto o empreendedor quanto o órgão possam verificar a intensidade dos impactos que vêm ocorrendo e, dessa forma, propor ações mitigadoras. Então, dentro desse controle de monitoramento, o órgão e também o empreendedor ele pode identificar se as emissões atmosféricas estão dentro dos padrões estabelecidos ou não, se as emissões de efluentes líquidos estão dentro dos padrões ou não, se está impactando ou não. Então, se está tendo um gerenciamento adequado dos resíduos sólidos. Então, todos esses parâmetros eles são avaliados dentro do monitoramento ambiental para identificar a intensidade desses impactos e, a partir daí, propor algumas alterações. Então, quais são os objetivos do monitoramento ambiental? Primeiramente, verificar os impactos reais de um empreendimento. Então, quais são os impactos de uma atividade? Detectar mudanças não previstas. Quando a gente vai fazer um estudo de impacto ambiental, um EIA-RIMA, por exemplo, nós conseguimos prever muitos impactos a partir do conhecimento da atividade do empreendimento. No entanto, existem algumas mudanças, existem alguns imprevistos, existem algumas coisas que não são previstas anteriormente e que só são detectadas e identificadas após as atividades e após um relatório de monitoramento ambiental. Outro objetivo é alertar para a necessidade de agir caso os impactos ultrapassem certos limites. Então, a partir daí, pode haver uma intervenção tanto do empreendedor quanto do órgão ambiental. E avaliar a eficácia dos programas de gestão ambiental
do empreendedor. E quais são as fases do monitoramento ambiental? Então, o monitoramento ambiental ele deve ser realizado em diferentes etapas do licenciamento do empreendimento. Então, o monitoramento ele pode ser realizado numa fase pré-operacional, operacional e pós-operacional. E do que se trata o monitoramento pré-operacional, Ana? É um monitoramento que é realizado na etapa de estudos de base e pode continuar após o estudo de impacto ambiental. Então, é antes do empreendimento iniciar sua operação. O monitoramento operacional ele já é realizado dentro da fase de implantação e funcionamento ou até mesmo de desativação de um empreendimento. Então, o monitoramento operacional ele é o monitoramento mais comum. É quando o empreendimento ele já tem uma licença de operação do órgão ambiental, ele já está em pleno funcionamento e aí é colocado como condicionante esse relatório de acompanhamento ambiental para verificação verificação dos parâmetros ambientais se estão sendo obedecidos ou não segundo as normas vigentes. E o monitoramento pós-operacional, é realizado após o fechamento de um empreendimento, sendo executado para as atividades nas quais há significativos impactos ambientais. E aí serve para monitorar os passivos ambientais. Dependendo do tipo de atividade, pode existir sim um passivo ambiental muito após o fechamento, a desativação desse empreendimento. Então, o monitoramento ambiental ele pode ser realizado numa fase pré-operacional, numa fase operacional e numa pós-operacional. Bom, aqui a gente já entendeu, o que é e o que são os objetivos, o que é o monitoramento e o que são os objetivos do monitoramento ambiental. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o monitoramento ambiental em si, a partir da detecção de poluentes, tanto na atmosfera, na água e no solo. Então, quais são os objetivos de aprendizagem dessa unidade? Descrever o impacto da industrialização na qualidade do ar, listar os impactos da poluição atmosférica nos ecossistemas, definir as metodologias de avaliação da qualidade do ar e da poluição atmosférica. Então, como sempre, a gente sempre faz uma contextualização. A gente vai dar um retorno aí no tempo, Vamos voltar no tempo, que tem desde a Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, houve um maior conforto para a população e também um aumento muito grande do consumo. No entanto, para atender essa demanda desse consumo e dessa necessidade de maior conforto da população, houve um aumento de consumo energético. Então, as empresas, as indústrias, elas precisam de energia para produzir, para atender a demanda de consumo. No entanto, esse consumo energético ele vem basicamente da utilização dos combustíveis fósseis. Então, dentro dessa utilização exacerbada, extrema de combustíveis fósseis, há a poluição atmosférica. Então, quais são os tipos de emissão atmosférica? As emissões atmosféricas, elas podem ser biogênicas ou antropogênicas. Então, quando a gente fala de bio, a gente está falando de vida, fontes naturais. Então, biogênicas são as emissões por fontes naturais, aquelas que ocorrem sem a interferência humana. Então, quando a gente fala de respiração, nós estamos falando, sim, de uma emissão por fontes naturais. Nós estamos emitindo CO2. Fermentação, decomposição de matéria orgânica. Também a emissão de sulfetos, a emissão de amônia e metano. Então, essas são as emissões biogênicas, aquelas que são emissões naturais, que elas já existem independente das atividades humanas. Agora, as emissões antropogênicas são aquelas que são causadas diretamente pelos seres humanos. E aí nós estamos falando da combustão, Um exemplo que é muito clássico e conhecido. Então, dentro do processo industrial, dentro da utilização dos combustíveis fósseis, a combustão e a liberação de alguns gases provenientes
da combustão de alguns tipos de combustíveis. E esses combustíveis, eles são conhecidos, né? O monóxido de carbono, o CO2, os NOx, né? Que tem vários tipos de compostos derivados do nitrogênio e também de enxofre. As fontes, elas também podem ser pontuais ou difusas. Então, pontual é quando o local do emissor é precisamente identificado. O nome já vem dizendo, pontual é um ponto, você sabe exatamente onde é que está sendo emitido aquele poluente. Já difusa é quando as fontes estão espalhadas numa área. Então, uma fonte difusa, uma fonte de emissão difusa, ela é mais difícil de ser identificada e, teoricamente, de ser sanada ou mitigada. Dentro dos tipos de poluentes, a gente também vai ter que conhecer e entender que existem os poluentes primários e os poluentes secundários. Os poluentes primários, eles são diretamente lançados pelas fontes de emissão, como o dióxido de enxofre, aqueles que a gente já tinha falado anteriormente, ácido sulfídrico, os óxidos de nitrogênio, que são os NOx, amônio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, a fuligem e os aldeídos, que todos esses compostos eles são liberados pela combustão. No entanto, existem também os secundários, os poluentes secundários. Só que esses poluentes secundários eles são formados na atmosfera por meio de reações entre os poluentes primários. Então, os poluentes primários eles são lançados pelas fontes que podem ser pontuais ou difusas e dentro já na atmosfera, acontecem reações químicas espontâneas entre esses poluentes, com destaque para o peróxido de hidrogênio, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o trióxido de enxofre, os nitratos, os sulfatos e o ozônio. Então, em virtude dessa explosão populacional, né, a movimentação das grandes massas para os grandes centros e do consequente acréscimo da demanda de energia oriunda dos combustíveis fósseis, vinha ocorrendo um elevado aumento de níveis de poluição atmosférica, fato que não é acompanhado até o momento por medidas capazes de mitigar esses danos. Então, nós temos uma grande quantidade de emissão atmosférica e temos poucas ações para mitigar esses impactos. E professora, qual é a relação entre a poluição atmosférica e a saúde? Muitas pessoas não têm muita ideia do que é dessa relação. Por que eu estou falando isso? Desculpa. Porque, de fato, as pessoas não têm ideia disso. Quem aqui já viu pessoas correndo em grandes avenidas, em avenidas muito movimentadas em horário de pico? Muitas pessoas, elas acreditam que estão fazendo bem à saúde porque estão se movimentando, fazendo exercício físico, correndo. No entanto, elas estão sendo contaminadas com tanta poluição. Então, muitas das vezes, elas estão fazendo um mal ao invés de um bem para a sua própria saúde. Por isso que eu falo que as pessoas não têm muita noção. Nós só conseguimos ter noção disso quando nós vemos uma chaminé de uma indústria, quando nós vemos algum caminhão que não está regularizado e que está emitindo uma fumaça muito escura, fuligem, mas nós não entendemos que a poluição atmosférica, muitas das vezes, ela é invisível. Você não vai ver um material particulado, você não vai saber que você está respirando um material particulado, você não vai saber que você está se contaminando. Então, por isso que é um vilão um pouco silencioso, né? Porque nós não temos muita noção disso. Então, estudos da OMS, né, apontou que dentre os poluentes clássicos do ar, como o monóxido de carbono, o dióxido de ozônio, o material particulado era o que mais oferecia riscos à saúde. Então, nós vemos muitas campanhas acerca dos gases de efeito estufa, enfim, mas a gente não olha para o material particulado. Estudos demonstraram a associação da exposição de material particulado
com morbimortalidade, especialmente por doenças respiratórias e cardiovasculares. Então, nós temos uma grande quantidade, nós temos um nível de morte por doenças respiratórias e cardiovasculares bem acentuadas e elas sim relacionadas à poluição atmosférica. Então, no estudo da OMS, diz que 91% da população mundial vive em regiões com nível de poluição atmosférica acima daqueles recomendados pela entidade, no caso pela OMS, e a cada 10 pessoas, 9 respiram ar com níveis elevados de contaminantes. Então, você até acredita que nada está te atingindo, você não acredita que você está sendo contaminado, mas você está, porque a cada 9 pessoas de 10 respiram ar com elevados níveis de contaminantes. Então, realmente é um perigo muito silencioso. A Agência Nacional de Pesquisa sobre o Câncer, em 2013, ela lançou uma pesquisa, um relatório que falava que a poluição atmosférica é carcinogênica para os humanos. Então, ela pode dar um start em quem já tem uma tendência ou quem já tem uma genética favorável para cânceres. Então, o material particulado, ele consiste numa mistura heterogênica de elementos orgânicos e inorgânicos e está, sim, relacionado com o aumento da incidência de câncer no pulmão. Antigamente, o câncer de pulmão ele era muito relacionado aos fumantes. No entanto, não é mais difícil você encontrar pessoas que não são fumantes, que nunca fumaram na vida, mas que desenvolvem câncer de pulmão. Então, é um ponto de atenção, é um ponto que precisa ser pesquisado, revisado, discutido pelos órgãos ambientais, pelos tomadores de decisão, pela política, e enfim, porque é um perigo realmente muito silencioso. A influência da industrialização na qualidade do ar tornou-se ainda mais evidente no período de pandemia de Covid. Não sei se vocês estiveram atentos às reportagens que passavam em noticiários, enfim, e foi muito noticiado a qualidade do ar, como a qualidade do ar tinha melhorado no momento de isolamento e paralisação. Então, conseguimos relacionar de fato e mostrar de forma científica e palpável essa relação. Então, quando as indústrias paralisam, quando a movimentação de carros diminui, as atividades elas são paralisadas, sim, há uma melhoria na qualidade do ar. Então, a pandemia de Covid veio nos mostrar isso também. O lockdown, né, que foi aquele isolamento social mais severo, resultou em uma acentuada diminuição dos índices de poluição atmosférica. E pesquisas de agora, já de 2020, demonstraram claramente a correlação entre a utilização de combustíveis fósseis, nós estamos falando de compostos de carbonos, e os níveis de poluição do ar. Lembrando que o lockdown não era permitida a saída, né, para qualquer tipo de atividade que não fosse essencial, então a movimentação de veículos urbanos ela diminuiu acentuadamente e foram realizados estudos que detectaram essa relação entre a qualidade do ar e as atividades antropogênicas. Há mais estudos sobre a qualidade do ar e Covid-19 em Nova Delhi, na Índia, avaliaram o impacto da restrição total da circulação de pessoas e, consequentemente, de veículos automotores nos níveis de concentração atmosféricas de material particulado 2,5, o NO2, o SO2 e o CO, e os resultados mostraram um declínio desses compostos, exceto o dióxido de enxofre, no ar dessas cidades durante o período de lockdown. Então, só mesmo para corroborar a relação entre a qualidade do ar e as atividades antropogênicas. Em Curitiba, foi realizado um estudo e os cientistas observaram uma redução que variou entre 40% e 70% na concentração de NO2 durante o período de maior restrição de circulação de pessoas em tempo de pandemia do Covid. Então, dentro do período de isolamento, houve uma redução de 40% a 70% de concentração do NO2.
A poluição atmosférica é que a exposição crônica pregressa está entre os fatores de risco para o desenvolvimento dos sintomas mais severos em pacientes infectados pelo Covid. Então, muitas das vezes, nós nem sabemos que estamos em exposição crônica, acreditamos que estamos bem, no entanto, foi relacionado, né, à exposição crônica pregressa, ou seja, antes do Covid, o desenvolvimento de sintomas mais severos em pacientes infectados. Existem vários parâmetros que precisam ser analisados cientificamente para entender quais são os padrões, né, do desenvolvimento desses sintomas mais severos em pessoas com Covid. No entanto, muitas das pessoas que aparentemente eram saudáveis, não tinham comorbidades, não tinham doenças pregressas, sofriam, né, dos sintomas mais severos e até mesmo morte, mas não relacionavam a questão da poluição ambiental e, no entanto, deve ser um parâmetro a ser analisado também. Um estudo também de 2020, esses autores demonstraram que as elevações nas concentrações de material particulado 10, que é o com diâmetro até 10 micrômetros, e o material particulado 2,5, que é até 2,5 micrômetros, estão relacionados com o aumento da mortalidade por Covid-19. Então, não só as doenças pregressas, né, como doenças cardíacas, pulmonares, estão relacionados com o aumento da mortalidade de Covid, mas também a poluição atmosférica, para vocês entenderem o quão importante é que esse assunto e que precisa ser cada vez mais discutido. Um estudo feito nos Estados Unidos confirmou essa relação e foi ainda além. Ele apontou que para uma elevação de 1 microgramas por metro cúbico de ar, ocorreu um aumento de 8% na taxa de mortalidade do Covid. Então, eles foram mais fundos, né, e chegaram a um número. Então, se houver uma elevação de 1 micrômetro, ocorre um aumento de 8% na mortalidade, na taxa de mortalidade pelo Covid-19. Então, é um assunto é um assunto de saúde pública que precisa ser discutido, que precisa ser conhecido, que precisa ser levado mesmo em conta. Aqui é muito interessante, é uma foto da região da cidade de São Paulo, da região central de São Paulo, em um período de inversão térmica em 2017 e no mês de março de 2020, no início da quarentena para conter a Covid-19. Então, vocês podem perceber que existe, sim, uma alteração bem visual mesmo, bem notória do impacto que as atividades humanas, as atividades antropogênicas causam no meio ambiente e contribui para a poluição atmosférica. Então, diante de todos os estudos que nós falamos, dessa foto que nós mostramos, está clara a influência humana nas emissões de gases e partículas atmosféricas. Ela traz consequências, sim, à saúde pública mundial, e isso vem desde o período da industrialização. Então, desde a Revolução Industrial, que nós estamos sendo bombardeados, a nossa atmosfera, nosso meio ambiente, nós seres humanos, pela poluição atmosférica proveniente dessas atividades humanas. E qual é a relação da poluição do ar e os ecossistemas? Então, as alterações impostas pela espécie humana, no caso as atividades antropogênicas, elas não causam um impacto somente para os seres humanos. Elas causam também impactos negativos ao ecossistema. Então, um desses impactos que a gente pode discorrer e comentar com vocês é a chuva ácida. Eu acredito que os senhores já devem ter ouvido falar em disciplinas anteriores sobre a chuva ácida. Então, ao natural, sem uma fonte poluidora, o pH da água é levemente ácido, que é em torno de 5,6, em virtude da presença de CO2 dissolvido no ar. Então, há uma relação, né, uma reação entre o CO2 e a água que está na atmosfera e formam o ácido carbônico. Então, por isso que, naturalmente, a chuva ela é um pouco ácida. No entanto, quando a gente fala de chuva ácida na situação de poluente, né, de impacto ambiental,
é uma chuva que tem o seu pH abaixo de 5. Então, a chuva ácida ela pode ocorrer por fontes naturais, sim, no caso, uma fonte como os vulcões, que não é o caso aqui do Brasil, né? Nós não temos vulcões. E por fontes antropogênicas, né, que liberam ácido sulfúrico, que aí está ligado às emissões de CO2, o ácido nítrico atrelado às emissões de NO2. Então, essas emissões elas estão diretamente ligadas à combustão, aos processos de combustão, tanto de veículos automotores quanto de processos industriais. É importante salientar que a formação desses ácidos ocorre muitas vezes distante da fonte original emissora que o gás os originou, do gás que os originou. Como consequência, esse tema de chuva ácida é uma questão ambiental a níveis regionais. Então, o que acontece? Muitas das vezes, essa chuva ácida ela é formada num local diferente e até mesmo distante da fonte que originou, tá? Então, não é um tema local, não é um tema pontual, tá? É um tema de nível regional. Os efeitos da chuva ácida no ecossistema. Fitotoxicidade, que leva à morte de espécies vegetais em florestas sensíveis. Acidificação de lagos, que leva ao aumento da mortalidade da flora e da fauna, principalmente dos alevinos, nos corpos hídricos. Diminuição da fertilidade em solos atingidos, e aí nós temos também um outro problema que é a acidificação do solo. Então, o solo ele fica numa situação que precisa ser manejado para que ele possa ser utilizado de forma eficiente. A ocorrência de efeitos respiratórios em humanos e em outras espécies de animais. Então, daí são vastos, né, os impactos ambientais causados pela chuva ácida. E essa chuva ácida ela vem desses processos de combustão das atividades antropogênicas. Outro impacto também, que é gerado a partir da poluição atmosférica, é o smog fotoquímico. Não sei se vocês já ouviram falar, ele é um pouco mais difícil de acontecer, mas o smog ele é a junção, né, da palavra em inglês de smoke, que significa fumaça, e fog, que significa neblina. É uma ocorrência que acontece primordialmente em regiões industrializadas e em grandes metrópoles, então no caso São Paulo, esse tipo de local, em que o tráfego intenso de veículos automotores seja uma constante. E uma das principais características é a grande concentração de gases oxidantes, como o ozônio. Por isso, às vezes, também é referido como uma camada de ozônio no lugar errado. Você pode identificar isso em algum material que você leia. Então, o ozônio ele tem uma alta toxicidade e ele traz inúmeros prejuízos ao meio ambiente. Causa morte de fauna, flora em diversos ecossistemas ao redor do mundo, sem respeitar as fronteiras de países. Lembrando que nós estamos falando de poluição atmosférica, então existe movimentação de massas de ar. Por isso que, quando falamos de poluição atmosférica, é um problema que deve ser tratado no âmbito regional. E aqui, mais uma vez, a cidade de São Paulo, visto de cima, e olha a situação, né? A gente percebe que ele é um pouquinho diferente daquela poluição por inversão térmica que nós vimos na foto passada. Realmente parece uma fumaça. Então, há perdas significativas, né, da economia em virtude da diminuição de produtividade em plantações. Logo, o Brasil, que ainda a agricultura ainda é uma atividade muito importante, né? Então, há perdas, sim, econômicas, porque há diminuição dessa produtividade, tanto por atingir as plantações como o solo. E a única maneira de evitar esse fenômeno é reduzir as emissões de gases. E aí, gases gerados pela combustão, né? Então, o que significa alterar a forma de geração de energia e adotar fontes renováveis, como a eólica e a solar. Então, por isso que é tão importante as pesquisas em relação a essas substituições de fontes, né, dos combustíveis fósseis, substituição de fontes poluidoras. Por isso que é tão importante a engenharia ambiental, é tão importante o trabalho dos gestores ambientais, dos pesquisadores dessa área, para mobilização, entendimento e descoberta, né, de novas fontes de energia renováveis para diminuir
os impactos, né, as incidências dos impactos ambientais causados pela queima dos combustíveis fósseis. Bom, e aqui a gente fecha a poluição atmosférica. Falamos da relação entre a poluição atmosférica e a saúde humana, falamos da poluição atmosférica e a saúde dos ecossistemas, mostramos alguns exemplos, né, consequências da poluição atmosférica e o que causa tanto ao ser humano quanto ao ecossistema. E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre a qualidade da água. Então, a qualidade da água e do solo é um fator muito importante para a saúde da população, uma vez que todas as formas de vida existentes na Terra dependem de água. Então, é muito importante que a gente tenha uma atenção à qualidade da água e do solo, porque todos os seres vivos dependem da água para sobreviver. E o fato de a maioria das cidades estarem localizadas junto a rios e mananciais gera aumento na poluição dessas águas devido ao uso intenso, à destinação imprópria dos esgotos e ao lançamento de resíduos industriais nesses efluentes. Então, aqui a gente mostra para vocês algumas fotos. Eu acredito que vocês já devem ter se deparado com algum recurso hídrico poluído. É muito comum, cada vez mais comum, nós encontrarmos esse tipo de cenário, tá? Então, vocês agora, como estudantes de gestão ambiental, vocês precisam estar com um olhar mais sensível, mais atento para esse tipo de cenário. Aqui é a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Um ecossistema, né? Um ambiente belíssimo e, no entanto, é muito, muito, muito poluído. Então, a importância da água. Parece chover no molhado, mas é importante a gente falar. O planeta tem 3/4 de sua superfície coberta por água e é necessário considerar que apenas uma parcela muito pequena ela pode ser aproveitada para as atividades humanas. Então a gente sempre fala, o planeta Terra que era para ser chamado planeta Água, enfim, mas a água disponível para as atividades humanas, elas é uma quantidade pequena. Nós temos uma quantidade muito grande de mares, água salgada. A água é considerada um dos melhores solventes existentes, então a água é necessária para as reações químicas. Dos elementos químicos que tem conhecimento, a maioria é encontrada em águas naturais de alguma maneira. Então, muitos desses elementos químicos que são encontrados, eles estão sob a forma diluída. A concentração da maioria das cidades próximas a rios e mananciais, desencadeando um duplo impacto negativo para os recursos hídricos, né? A intensificação do uso e aumento da poluição. Então, qual é a problemática, né? Nós temos a urbanização e essas cidades, elas são próximas a rios e mananciais. Então, se não existir uma conscientização e também uma fiscalização ativa dos órgãos ambientais para o atendimento da legislação e condicionantes em termos de lançamento de efluente, nós podemos ver aquele tipo de cenário anteriormente mostrado nas fotos, tá? Os recursos hídricos, como os rios, reservatórios, praias e baías nas proximidades das áreas urbanas, encontram-se poluídos, principalmente em decorrência do destino inadequado dado aos esgotos, efluentes industriais e resíduos sólidos. Então, a problemática é que não existe um gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, não existe um gerenciamento e um tratamento adequado para os efluentes provenientes de esgotos domésticos e de efluentes industriais, e isso tudo ele acaba sendo levado para o recurso hídrico. As fontes de poluição, elas podem ser de dois tipos distintos, assim como a poluição atmosférica, que são as pontuais e as difusas. Então, quando a gente fala de pontual, que é algo ponto, né? Algo que pode ser identificado, algo pequeno. Então, seu lançamento de resíduos domésticos e industriais restringe-se a um simples ponto, facilitando o sistema de coleta por meio de redes e canais. No entanto, existem as fontes difusas. E essas fontes, elas são mais difíceis de serem identificadas e de serem geridas, né? São caracterizadas por apresentarem
Múltiplos pontos de descarga, resultantes do escoamento em áreas urbanas ou mesmo rurais e agrícolas, ocorrem durante os períodos de chuva, atingindo concentrações bastante elevadas de poluentes, e a redução dessas fontes geralmente requer mudanças na prática de uso da terra, da melhoria de programas de educação ambiental. Então, as fontes difusas elas são muito mais difíceis de serem encontradas, né? E a problemática é muito maior do que quando falamos das fontes pontuais. E quais a gente fala muito de parâmetro, mas como é que são os parâmetros de qualidade da água? A água ela possui algumas características que nós já sabemos, algumas características padronizadas, né, que são propriedades físicas, químicas e bacteriológicas, e elas são determinadas por uma série de parâmetros. E quais são esses parâmetros? Quando falamos de características físicas da água: cor, turbidez, sabor, odor, temperatura e condutividade térmica. Quando falamos das características químicas, falamos de potencial hidrogeniônico, que é o pH, presença de gases dissolvidos na água, como o oxigênio, o CO2, alcalinidade, acidez, dureza, cloreto, sulfatos e sólidos totais, impurezas orgânicas e nitrato, oxigênio dissolvido e a demanda de oxigênio, que pode ser tanto a demanda bioquímica quanto a demanda química. E quando a gente fala de parâmetros físicos, agora a gente vai dar vamos abrir esses parâmetros físicos para a gente entender um pouquinho. Então, a gente falou da temperatura, que é a medida da intensidade de calor, que é um parâmetro importante, pois influi nas propriedades da água, densidade, viscosidade, com reflexo sobre a vida aquática. Então, a temperatura ela pode variar entre as fontes naturais e fontes antropogênicas. Então, a temperatura é algo muito importante, porque se essa temperatura ela estiver muito acima do ideal, pode haver um escape de oxigênio, as reações químicas podem não acontecer de forma adequada, então mexe muito com todas as questões do ecossistema aquático. O sabor e o odor resultam de causas naturais, que podem ser as algas, as vegetações em decomposição, as bactérias, os fungos, os compostos orgânicos, como gás sulfídrico, sulfatos. A cor resulta da existência de substâncias em solução. E aí é mais difícil de ser separado, né? Nós estamos falando de algo que já está totalmente dissolvido. E existem os padrões, tá? Pela CONAMA. A turbidez, que é a presença de matéria em suspensão na água, como argila, silt, substâncias orgânicas e organismos microscópicos e outras partículas. Os sólidos, que eles podem ser sólidos sedimentáveis e não sedimentáveis, né? Então, sedimentar é aquele que vai lá para o fundo, e os não sedimentáveis eles ficam dissolvidos, né? Ficam suspensos na realidade dentro da solução. E tem ainda os sólidos dissolvidos. É um material que passa através do filtro. Ele se apresenta a matéria em solução em estado coloidal presente na amostra do efluente. E é um pouco mais difícil de ser tratado, de ser retirado. Ainda falando dos parâmetros físicos, vamos falar da condutividade elétrica, que é a capacidade que a água possui de conduzir corrente elétrica. E esse parâmetro está relacionado com a presença de íons dissolvidos na água. O pH, que é o potencial hidrogeniônico, como nós já tínhamos falado anteriormente, ele representa o equilíbrio entre os íons H+, e o OH-, e ele vai variar de 7 a 14, tá? Então, lembrando que inferior a 7 a água está ácida, neutra, pH igual a 7, e alcalina acima de 7. Então, dependendo desse pH da água, ele pode interferir na vida aquática e nas reações químicas que acontecem dentro desse ecossistema aquático. A alcalinidade, que é causada por sais alcalinas, principalmente com a presença de sódio e cálcio, mede a capacidade de água de neutralizar ácidos. A dureza, não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas existe a água dura, que é a água que tem a presença de cálcio e magnésio, geralmente. Então, essa dureza, ela causa um sabor desagradável, efeitos laxativos,
então precisa ser tratado também. Pode causar incrustações nas tubulações e caldeiras se essa água for utilizada para o processo industrial. Cloretos geralmente provém da dissolução de minerais ou da intrusão de água do mar. Podem também advir dos esgotos domésticos e industriais. E o cloreto ele confere um sabor salgado e também tem propriedades laxativas. O ferro-manganês, que pode ser originado da dissolução de compostos do solo ou despejos industriais. Então, tudo isso tem que ser analisado. Nitrogênio pode estar presente na água sob outras formas, né, como molecular, amônia, nítrico, nitrato. É um elemento indispensável ao crescimento das algas, mas em excesso ele pode ocasionar um exagero no desenvolvimento desses organismos. Então é o que a gente chama de eutrofização. Não sei se vocês já viram passando nas lagoas, em alguns recursos hídricos em ambientes urbanos, vocês veem aquelas macrófitas, que são as vegetações que ficam na superfície desses recursos hídricos. Algumas pessoas acham até bonitinhos. Olha como tá tudo verdinho. Aquilo ali é indício de poluição por esgotos domésticos, basicamente. É uma grande quantidade de nitrogênio e possivelmente de fósforo, tá? Então, o fósforo também ele é responsável pela eutrofização dessas águas. E os fluoretos? Tem uma ação benéfica de prevenção à cárie. Nós sabemos que existe a inserção de flúor dentro da água tratada, né? No entanto, a alta concentração desse flúor ele pode sim causar problemas na saúde humana, né? Na estrutura óssea e florose dentária. O oxigênio dissolvido, que é indispensável aos organismos aeróbios, ou seja, organismos que precisam do oxigênio para se manter. Em condições normais, a água sim contém um oxigênio dissolvido, e isso vai depender da altitude e da temperatura. Então, por isso que é tão importante quando existe um lançamento de efluente, esse efluente está numa temperatura adequada, porque se ele estiver numa temperatura muito alta, pode dar uma interferência sim no oxigênio dissolvido dessa água, ocasionando morte da fauna aquática. Matéria orgânica, que é necessária aos seres heterótrofos para a nutrição. No entanto, quando existe uma grande quantidade de matéria orgânica dentro desse recurso hídrico, pode causar alguns problemas como cor, odor, turbidez, o consumo de oxigênio pelos organismos. Então, é necessário ter o controle do oxigênio dissolvido dentro da água, e isso a gente faz esse controle a partir dos indicadores, que é a demanda bioquímica de oxigênio e a demanda química de oxigênio. Não sei se vocês já ouviram falar no DQO e DBO. A demanda bioquímica de oxigênio é a quantidade de oxigênio necessária à oxidação da matéria orgânica. Representa, portanto, a quantidade de oxigênio que seria necessário fornecer às bactérias aeróbicas para consumirem a matéria orgânica presente em um líquido. Essa análise ela é determinada em laboratório e é uma análise um pouco demorada. É necessário 5 dias para você ter esse resultado. Então, os parâmetros da qualidade da água, eles estão preconizados na resolução CONAMA 357, que é muito conhecida. Ela dispõe sobre a classificação dos corpos d'água, estabelece os limites individuais para cada substância. Então, aqui nós temos a classificação, enquadramento dessas águas. Elas podem ser enquadradas como especial, classe 1, 2, 3 e 4. E nós vamos terminar por aqui. Próxima aula, a gente vai falar um pouquinho da CONAMA 357, tá? E vamos também falar do relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental. Então, senhores, foi um prazer enorme estar com vocês. Espero que tenhamos conseguido abordar de forma adequada para os senhores um pouco daquilo que a nossa disciplina almeja sobre monitoramento ambiental. Então, até a próxima. Foi um prazer. Tchau, tchau.